Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Hoje a gente tem uma entrevista bem interessante e eu tenho certeza que vai ser muito legal para você. Já quero pedir para você dar aquele joinha, aquele like aqui bacana e compartilhar o link, se inscreva no canal, ativa o sininho. Você sabe que quando você faz isso, você ajuda o canal a ganhar relevância, a ganhar espaço. Isso é muito importante também pra gente. Hoje tá comigo aqui o Tácito. Tácito tem uma história interessante, tá como a gente estava batendo um papo aqui um pouco antes. Tá com uma boa escolha nas mãos para fazer. Né? O Tácito é juiz de direito em Goiás e foi aprovado no concurso do MPF. Mas a história dele, ele vai contar, a gente vai bater esse papo aqui. Então, vamos lá, Tácito. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista, por ter dedicado esse teu tempo. E tenho certeza, cara, que o que a gente vai falar aqui vai ser muito legal, vai ser de muita utilidade para o pessoal. Já estou com o meu caderninho aqui, ó, o seu nome aqui anotado, o caderninho aqui preparado, que eu vou tomando nota e depois eu vou te fazendo perguntas. Então, Tasso, passar a bola para você para fazer a saudação inicial aí para o pessoal. Boa noite, professor João. Boa noite, pessoal, alunos ênfase. Eu quero agradecer, primeiramente, professor, pelo espaço da gente estar podendo aqui comentar um pouco do aspectos tanto de metodologia de estudo, como também da história, porque eu sei o quanto que é importante ouvir das pessoas que acabam sendo aprovadas em algum concurso, o quanto que é importante ouvir um pouco da história delas. Eu mesmo já assisti diversos depoimentos, li diversos escritos de alunos que contaram um pouquinho da história de como foi a trajetória de concurso, porque isso eu entendo que é muito motivador na sequência dos estudos. É muito motivador ver que não é nada de outro mundo. Tem uma dificuldade, exige uma disciplina, mas não exige assim uma genialidade fora do normal. Então, por isso que eu sempre me interessei bastante em ouvir os aprovados para ver que é sim possível. Então, eu agradeço bastante pelo convite e eu espero contribuir com os alunos. Legal, com certeza vai contribuir, com certeza. Tácito, vamos lá. Normalmente a gente tem aqui dois grandes temas para discutir, para debater. Dois grandes eixos, né? Um é a tua jornada, a tua trajetória, e outro é as tuas formas, né? As formas que você usou para estudar. Né? Vou começar com a tua trajetória. Como é que foi isso, cara? Você na faculdade, eu vou fazer um conjunto de perguntas, mas é porque todas estão no mesma ideia para você explicar. Você, na faculdade, já tinha o sonho de fazer concurso público? Você começou a estudar para concurso público na faculdade? Foi depois? Quando você se formou, você. Como é que foi? Você advogou, não advogou? Fez outros concursos e ocupou alguma carreira antes de chegar à carreira atual? Enfim, conta aí essa trajetória pra gente. É, aliás, desde antes da faculdade, eu entrei na faculdade para fazer concurso público. Entrei, escolhi direito porque era um curso que eu sabia que me daria muitas opções de concurso público. Então, eu até pensei em fazer engenharia, mas a engenharia acaba que no final se você for para o rumo do concurso público, não são tantas opções assim. E aí eu escolhi direito, ou seja, desde o dia um da faculdade, eu sabia que eu queria fazer concurso público. Nunca quis advogar, inclusive, nunca advoguei nem um dia sequer. Eu até tive OAB por cerca de 30 dias, mas não advoguei. Eu tive mais naquela ideia de ter a prática jurídica, com receio de não ser nomeado em um concurso. Vou até contar isso mais para frente. E aí acabei tirando a OAB. Mas desde o início eu sempre tive essa ideia de fazer concurso público. Então, eu fui cair minha ficha assim para estudar mesmo, sentar, vou estudar focado em concurso público. Lá pelo quinto período da faculdade. Foi onde eu comecei a adquirir os primeiros cursinhos preparatórios de concurso público, a focar, a entender um pouco mais do mundo, a ficar sabendo de provas, enfim, a realmente estar inserido nesse mundo que é o mundo de quem presta concurso público. Entendi. E aí você falou que já na faculdade você já começou a fazer curso preparatório? Sim, sim. Na faculdade, por volta do quinto período, não estou me recordando agora bem se foi o quarto ou foi o quinto, mas foi exatamente ali no meio do curso, foi onde eu comprei os primeiros cursos preparatórios. É,
A época era um cursinho de final de semana, eu assistia às aulas no final de semana. O primeiro curso que eu comprei era um curso geralzão, de carreiras jurídicas. E Tá. aí eu ia para ele aos finais de semana, porque eu tinha aula à noite na faculdade, no meio da semana. De manhã eu tinha meu estágio, né? Na época já tinha esses concursos de estágio, então eu era estagiário da Defensoria Pública da União, da EPU. E aí de Uhum. manhã eu ia para o estágio, de tarde eu estudava na biblioteca e de noite a aula. E no sábado foi onde eu encontrei horário para colocar esse curso de carreiras jurídicas aos sábados. E aí era um curso de 1 ano e meio, eu fiz ele. Ao final dele, eu já emendei em outro curso, que foi o curso do ênfase. Na época eu já tinha um sonho pelo Ministério Público Federal e eu acabei comprando sempre cursos que eram voltados para o Ministério Público Federal. Aí eu, por volta do 8º período, foi quando eu comprei o curso do ênfase, cujo nome era Procurador da República e Juiz Federal. Era uma coisa assim, era integralmente virtual, então eu assistia no, ele era ao vivo pela manhã, mas eu nunca assistia ao vivo porque não dava. Mas ele sempre ficava gravado, então eu assistia nos horários mais convenientes. E assim, desde a faculdade você veja que aí eu estou no 8º período mais ou menos já assistindo esses cursos. Já era o segundo curso que eu fazia, então desde a faculdade eu acho que é muito importante na faculdade você já ter algum contato com o concurso público, porque um curso desse, além dele te dar uma base, você ganha mais, você ganha um contato com esse mundo, você fica inteirado das provas que estão saindo, você começa a resolver algumas questões, você percebe mais ou menos como é a pegada de estudo para concurso público, que é um pouco diferente daquela da faculdade. Completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, já na faculdade você fez dois cursos completos, né? Um de 1 ano e meio, e depois outro de 1 ano, que foi esse de Juiz Federal MPF do ênfase. Muito legal. E aí você terminou a faculdade, você falou que chegou a fazer o AB, mas teve o AB por 30 dias. Por quê? Porque você já, na sequência, já conseguiu aprovação em algum curso? Como é que foi isso? Foi, porque no 8º período, até quando eu estava fazendo esse cursinho do ênfase, saiu um concurso, eu sou de Teresina, do Piauí, né? E saiu o Uhum. concurso de analista judicial do Tribunal de Justiça do Piauí. E aí no 8º período eu fiz a prova e fui aprovado. E aí ficou naquela dúvida se iam me nomear rápido, se não iam. E aí acabou que eles demoraram bastante para nomear. Inclusive, a primeira nomeação saiu com mais de ano de que o concurso tinha sido finalizado. Então, acabou que eu me formei em fevereiro, em abril eu fui nomeado. Olha Então, que por isso bacana. que acabou É, que minha OAB teve só 30 dias. Nesse meio tempo, eu fiquei com esse receio de não estar contabilizando, porque eu sempre mirei o concurso de procurador da República. Eu sabia que tinha uns 3 anos uhum, de prática jurídica. Então, eu fiquei receoso de não estar contabilizando ali minha prática jurídica dos 3 anos, né? Então, eu tive a iniciativa de ir para a OAB, tirar minha OAB, mas acabou porque, assim, nesse momento eu não sabia quando seria nomeado. claro. E aí tive a OAB por 30 dias. Acabei que nem utilizei essa prática jurídica para coisa alguma, mas vai que demorasse mais um ano. Então eu ia perder um Claro, ano de prática. claro, claro. E aí, então você termina a faculdade, alguns meses depois você assume como analista, e aí de analista você chegou a fazer algum outro concurso ou você já dali começou a mirar direto em PF? Ah, como analista judicial, eu É, fiquei já. Eu parei de estudar acho que uns 3 meses, que essa retomada inicial é bem difícil. Você assume um cargo, tem uma mudança, então essa questão é bem delicada. Não dá para se cobrar muito, querer estudar no primeiro dia lá no interior é difícil, não é bem é. assim. Então eu passei uns 3 meses sem estudar, e aí eu fui voltando aos poucos, pensar que não já estava no ritmo mesmo de estudo. E nesse primeiro momento, tinha tido um concurso do MPF que eu cheguei a fazer, que foi o 29. Ele ocorreu em 12 de março, salvo engano, de 2017. Eu estava com um mês de formado. E eu fui lá, audaciosamente, fazer a prova para conhecer. Era em Teresina mesmo, não ia ter gasto com passagem nem com hotel. Fiz a prova em Teresina e acabou que esse foi um concurso que teve uma suspensão liminar por uma questão de costas. Assim, o concurso ficou suspenso bastante tempo. Eu fiz a prova, eu estava até com alguma expectativa de ir para a segunda fase, mas acabei reprovando em um dos grupos. Eu tinha passado em outros três, reprovei em um dos grupos. Até é bom a gente comentar isso depois, Uhum. sobre
a forma como o concurso do MPF não adianta, tem que ter uma espécie de estratégia para estudar para ele, porque realmente um grupo pode lhe deixar para fora. Verdade, É, verdade. e nesse concurso acabou sendo suspenso, então eu acabei ficando meio desanimado quanto ao do MPF, porque ele estava demorando bastante, não tinha nenhuma previsão de sair, então eu decidi que eu ia estudar para carreiras estaduais nesse momento. E aí eu Uhum. comecei a estudar para algumas carreiras estaduais, e os primeiros concursos que eu fiz foram de defensoria pública, sobretudo porque não exigia a prática jurídica de 3 anos, possibilitava contar o estágio, o tempo anterior à graduação. Então eu já estava apto a disputar eles, a fazer a inscrição definitiva neles, contando os 2 anos de estágio, né? Uhum. Então, e inclusive foi assim que eu consegui a aprovação no primeiro concurso de defensor público. Foi em 2018, estava com mais ou menos um ano de formado, foi a Defensoria Pública de Pernambuco. E Legal. lá, Aí você passou na Defensoria de Pernambuco. passei lá, aí lá eu fiquei na posição 52, ou seja, não estava muito bem colocado. O que gerou que minha nomeação saiu, acho que uns 2, 3 anos depois, por aí. E Entendi. quando eu fui nomeado, eu já era defensor no Maranhão, então eu acabei não tomando posse lá. Pois bem, E você, continuando. você, Ah, aí você, em 2018, você passou na DPE de Pernambuco, mas só foi chamado em 2021, então, pelo visto. 2020, 2021. eu acho que foi 2020. Acho que foi 2020. E A minha aí, nesse nomeação meio lá. caminho, você passou também na Defensoria. Da onde você falou? Do Maranhão. Do Maranhão, Isso. Maranhão. Logo depois, em sequência, saiu o edital da Defensoria do Maranhão. E aí eu continuei na mesma pegada de estudos para a Defensoria. Iniciei o concurso, que acabou em meados, ali no meio de 2019. E eu tomei posse como defensor do Maranhão em 4 de novembro de 2019. E aí Uhum. lá fiquei como defensor do Maranhão. É uma carreira muito boa, é uma instituição muito boa, realmente. É de tirar o chapéu, realmente a defensoria de lá é bem diferente das outras. Então, quando me chamaram na defensoria de Pernambuco, eu não tinha mais vontade de ir para lá e acabei pedindo o fim de fila. Entendi, entendi. E aí, da Defensoria do Maranhão, você continuou estudando para outras defensorias não fazia mais sentido, né? Você começou a mudar o foco do estudo, foi isso? Foi. Quando eu virei defensor no Maranhão, de novo, aqueles 3, 4 meses ali de De adaptação. adaptação, curso de formação, e aí logo eu decidi, não, vou voltar a estudar, vou continuar meus estudos aqui, e aí comecei a mirar ministérios públicos e magistratura estadual. Na época, o concurso do MPF ainda era algo que não tinha nem previsão. Na época eu lembro que estavam nomeando aos poucos os candidatos aprovados no concurso 29. Então, eu foquei na magistratura estadual e nos MPs estaduais. Nesse momento, foi o momento que eu comecei a conhecer as reprovações, muitas. Aí eu fiz concurso do TJ de São Paulo já, acho que umas 3 vezes. O MP de São Paulo já fiz uma vez. MP do Piauí. Poxa, são tantas que eu não estou conseguindo lembrar mais quantas reprovações eu atingi nesse momento. E eu comecei a identificar a razão da minha reprovação na primeira fase, né? Isso tudo na primeira fase. E eu Uhum. comecei a ver que é porque existiam muitas matérias, acho que umas 3 ou 4 matérias adicionais, eleitoral, ambiental, tributário, que não cobravam, em regra, nos concursos de defensoria. E são matérias eminentemente, digamos assim, a cobrança de concurso público delas é eminentemente legal. É uma matéria que basta saber a lei, saber a lei, no máximo uma súmula, e você consegue se dar bem nas provas objetivas. E eu não tinha esse conhecimento, eu não era acostumado de ler as leis eleitorais, nem as leis tributárias, então eu acabei colecionando algumas reprovações nesse início. E então a tomada de decisão foi certa. Eu comecei a estudar só essas 4 matérias, praticamente. Todo dia eu estudava só essas 4. E Uhum. então eu comecei a adquirir algumas aprovações na primeira fase. E aí então eu comecei
os concursos, teve, o ano passado eu me vi no meio de uns 4, 5, 6 concursos ao mesmo tempo. E aí foi quando eu estava em vários concursos ao mesmo tempo de magistratura. Por conta que nesse momento que eu vi que a deficiência era esse estudo da lei seca, eu foquei nisso e realmente deu resultado um tempinho depois. Bacana, bacana. E aí, isso foi qual ano que você falou que começou a passar para vários? Ano passado? 2022? Eu acho que eu comecei logo os primeiros concursos após a pandemia. A pandemia foi onde eu estava em home office, eu consegui é, Uhum, uma qualidade de estudo melhor, e tá, aí eu estava recluso em casa mesmo, trancado, e aí vou fazer o quê? Vou estudar. Aí tá. estudei. Aí os primeiros concursos após a pandemia eu já fui começando a passar nas primeiras fases e avançando nos concursos. Entendi, entendi. E aí você, quando você fala avançando, eu tô imaginando que você começou a passar para as segundas fases, né? Quantas Sim. segundas fases você chegou a ter ao mesmo tempo, sem ter sido aprovado? Você lembra aproximadamente? Olha, eu lembro que eu estava, em dado momento, eu estava na segunda fase do MPF, na segunda fase do TJ de Pernambuco, na fase oral do TJ de Goiás, na segunda fase do MP de Sergipe. Eu acho que ao mesmo tempo coincidiram esses quatro. Que loucura, hein, cara? Ah, e na segunda fase do TJ de São Paulo também. Foi os cinco que coincidiram. Quer dizer, 5 segundas fases, impressionante. É. Cara, como é que foi lidar com isso? Você chegou a fazer todas ou você teve que fazer alguma escolha? Eu fiz todas, fiz todas. É, eu fiz o TJ de São Paulo primeiro, acho, salvo engano foi a primeira. Acabei reprovado depois, o resultado veio bem depois, né, que demora. Acabei com 5,95 na discursiva, precisa de Ui, 6, né? é, É. Quando eu conto a história, o pessoal pensa que é invenção, mas realmente 5,95, não é 5,9, não. E aí cara, acabei reprovado na discursiva do TJ de São Paulo. Aí depois eu fiz a discursiva do TJ de Goiás, que é o que eu tô agora, acabei aprovado. Fiz a discursiva do TJ de Pernambuco, também passei. Do Ministério Público de Sergipe também passei. E do MPF foi a última, eu acho, que também deu certo, passei. Então, foram essas as discursivas as últimas que coincidiram. tá. E aí, então, dos 5 que você coincidiu, uma você perdeu, que foi o TJ, por meio ponto, né? Que você falou. Meio ponto, não, meio décimo. Meio décimo, verdade. Verdade. E, Impressionante. Meio décimo, verdade. mas Nossa. é isso é bom porque o mundo dos concursos é assim, realmente. Eu fiz um recurso lá, mas realmente não tem. Isso acontece. É frustrante, você percebe assim que tinha possibilidade de passar, mas assim, acontece, essas coisas acontecem. É. E aí, nos outros que você passou da segunda fase para oral. Na oral, você passou em todos ou você teve alguma reprovação na oral? Na oral, eu passei no TJ de Goiás, É, você está hoje no TJ, é? é, passei no MPF, não fui fazer a do MP de Sergipe, e a do TJ de Pernambuco está pendente, ela deve ocorrer até o final do ano. Entendi. Tá. Tá, tô anotando aqui. Tá. Então, assim, você teve reprovações em várias primeiras fases. Você falou que perdeu até a conta aí. De segunda fase, você teve uma reprovação, né, por meio Isso. décimo, né? E aí, nas duas orais que você já fez, que foi Goiás e MPF, essas duas você passou na prova oral. TJ Sergipe você não fez e Pernambuco está pendente. Legal, legal. Como é que foi para você lidar simultaneamente com várias segundas fases acontecendo e você falou que TJ São Paulo foi a primeira, né? Então foi a primeira que você falou? A primeira é de magistratura. Nessa De época eu já magistratura, tinha as defensorias, né? é. É. Já tinha feito segunda fase, inscrição definitiva, prova oral, Sim, então sim, 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 entendi. Mas assim, dessa de magistratura, como é que foi você?
ficar reprovado na segunda fase por meio ponto e ainda ter que respirar para continuar estudando para as próximas. Como é que você lidou com isso? Você simplesmente esqueceu, deletou, ou, enfim, é o tipo de experiência que os alunos gostam de saber porque muita gente passa por isso, né? É, é, é triste, assim. Claro, ninguém faz prova querendo reprovar. Isso não Claro. existe. A gente faz prova sempre querendo passar. E eu queria muito passar no TJ de São Paulo. Eu fui lá fazer. É uma prova cansativa. Você vai 3 finais de semana, ou seja, é domingo, domingo e domingo. Ou seja, é muito gasto, é muita passagem. É um mês ali bem estressante. Eu queria passar, né? A gente sempre quer passar, mas quando vê o resultado, que tirei 5,95, é uma tristeza grande na hora, tal, mas assim, eu confesso que eu não me deixei muito abalar por isso. Eu fiz o meu recurso, eu queria que o recurso fosse provido, eu tinha ali um fio de esperança, mas assim, tinha que continuar estudando porque tinha as outras palpáveis para fazer logo em sequência. Então, e também eu acho que quando ocorreu o resultado, eu já tinha até feito outras provas, porque o resultado demora, sabe? O resultado de São Paulo saiu, eu já tinha feito a prova do TJ de Goiás, eu nem sabia que tinha reprovado. Eu só sabia Entendi, que eu tinha que continuar fazendo provas. entendi. E quer dizer, isso terminou sendo um fato positivo, né? Porque você não teve que lidar com a frustração da reprovação de cara. Legal, legal. Quando eu recebi a notícia, eu sabia, bom, eu reprovei no TJ São Paulo, mas eu tinha ainda um resultado esperando, que era o do TJ de Goiás. Eu tenho esse que eu estou esperando o resultado dele. E aí eu estava nessa condição. Então, eu tinha que continuar estudando, porque eu tinha outras provas para fazer, e eu também tinha esse concurso que eu estava aguardando o resultado, podia dar certo, sabe? Tanto que deu depois. Legal, legal. E aí, então, você passa no TJ de Goiás, você assume, né? Você atualmente, nesse momento que a gente está gravando essa entrevista, você é juiz do TJ Goiás. E aí você faz a prova do MPF e também passa na prova oral do MPF. Nesse momento é importante falar isso porque quem está assistindo, essa entrevista está sendo gravada, né? Então vai ser transmitida alguns dias depois. Então, por isso que eu estou fazendo essa ressalva, né? Nesse momento você está como juiz de Goiás e já aprovado no MPF, né? Uma boa escolha, né? Uma boa dúvida, né? Eu acho que nossos alunos aqui, todo mundo gostaria de ter que ter essa dúvida, né? Entre ir ou não, né? E você sempre sonhou com MPF também, né? Cara, vamos falar um pouco sobre técnica de estudo, né? Como é que você estudou, né? O que que você fez que você... Imagino que nesse período... Aliás, deixa eu, antes de falar da técnica de estudo, só para poder... Porque tem a ver com a técnica de estudo. Lá do quinto período, que você... Quinto ou quarto período você falou, né? Que você comprou o primeiro curso, depois fez o ênfase, enfim. Daquele momento até agora, a gente já falando de quanto tempo? Quantos anos? Ah, você está falando aí de acho que uns cerca de 8 anos, 7, 8 anos por aí. Porque eu formei em 2017, o meio do curso, eu acho que lá para 2015, por aí. Tá. É um bastante período, né? E é importante, eu faço essa pergunta, porque, cara, assim, se você me fizesse uma pergunta, né? Quais são as perguntas que os alunos mais me fazem? Eu diria o Quanto seguinte: tempo? quanto tempo para estudar, né? De estudo até passar, né? Quanto tempo de estudo diário é outra pergunta que me fazem muito. Se é possível estudar, passar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Enfim, então são perguntas que o pessoal faz. De certa forma, a gente já respondeu duas, né? Você levou aí um período de 7 a 8 anos, que não foi um período de estudo exclusivo, né? Porque você estudou durante a faculdade um período, vamos botar ali, você fazia estágio, né? Enfim, mas vamos botar ali que o essencial daquele momento fosse o estudo. Mas depois você passa, né? Você vira analista, de analista você vira defensor, né? Então você tem que dividir o seu tempo entre estudo e trabalho, né? Enfim, então são 7, 8 anos, levando em consideração que nessa trajetória você também teve um período ali que foi um período grande da sua vida que você teve que se dividir entre estudar e trabalhar. Legal. Voltando então agora para a pergunta sobre o método.
Como é que foi, cara? Imagino que nesses 7, 8 anos você deva ter adaptado o seu método de estudo várias vezes, né? De repente, olha, o que estava dando certo, o que estava dando errado, enfim. Mas me fala aí, como foi do início, depois o que você deu, o que você percebeu que dava certo para você, o que não dava certo e você foi jogando fora, enfim. Certo. O método, a maneira como eu estudei, mudou muito realmente, do início até o fim. Mudou bastante. Eu nunca tive, nunca, na minha época, quando eu comecei a estudar, não existia essa ideia de coach, então nunca tive alguém para me dizer como que eu ia estudar, o que eu tinha era ler os depoimentos dos aprovados, assistir às aulas dos cursos, recomendações, me diziam, o curso ênfase é o melhor para carreiras federais. Então, eu era basicamente nisso que a gente tinha, e Uhum, aí eu peguei o curso ênfase. Nesse momento, como eu estava nessa ideia que realmente você disse, focar focando no estudo e sem pressa, porque eu não tinha assim, eu não tinha nem 3 anos de prática jurídica, eu não era nem formado, então eu tinha muito tempo para estudar, eu sabia disso. Então, eu comecei, eu gostava muito de videoaula, até hoje eu assisto videoaulas. Até para o concurso do MPF hoje eu assisto videoaulas, porque eu percebi que funciona para mim. Eu gosto e funciona. Eu realmente aprendo, entendo o que eu ouvi. Para mim dá muito certo. Tem gente que diz, não gosto de videoaula. Para mim dá certo. Enfim, eu acho que a pessoa tem que ver realmente o que dá mais certo para ela nessa parte da doutrina. Mas tem algumas coisas que são inafastáveis para passar em concurso. Ler a lei seca é uma delas. Então, você tem que decorar realmente a lei seca. E isso é inafastável. Qualquer pessoa que passa em um concurso público depende disso. É impossível, eu diria, passar em concurso sem ler a lei seca ali, sem ter lido as principais leis repetidas vezes. Eu acho bem difícil isso acontecer. E esse foi meu primeiro erro que eu percebi. Na época que eu passei para o concurso de analista, eu não lia lei seca. Na época que eu passei para concurso de defensor do Pernambuco, eu também não lia lei seca. Eu não tinha essa metodologia de ler lei seca todo dia. Eu passei, assim, eu estudava todo dia, eu lia os livros, e os livros, evidentemente, as sinopses, os PDFs do cursinho, por exemplo, pegar um PDF do ênfase, vai ter lá as súmulas principais, os artigos que estão sendo comentados na aula, e com base nisso eu consegui passar. Mas depois eu fui vendo que realmente é essencial uma parte do seu estudo você sentar e ler lei seca. Ao final do meu estudo, quando jogou para a parte ali que eu estava na pandemia, focando para voltar a passar em concurso público na primeira fase, eu estudava 2 horas por dia, sempre lei seca, todos os dias. Lei seca era considerado como se fosse uma matéria, vamos dizer assim. Eu ia sentar no domingo para organizar a semana, todos os dias tinha 2 horas de lei seca. Aí depois eu organizava o estudo em 4 pilares principais. O primeiro é a lei seca, depois a jurisprudência, depois a doutrina e, por último, as questões. A lei seca é essencial e eu estudava todos os dias. Ela era tida para mim como se fosse uma matéria de estudo. Todo dia tinha lá escrito na minha agenda, lei seca. E não importava a matéria, não importava se ia ser constitucional, se ia ser Código de Processo Civil, estava escrito lei seca. E você poderia pegar, hoje em dia tem vários no mercado, que são organizadores de leitura de lei seca, só para você ter ali dia 1, dia 2 e aí, a final de, sei lá, 70, 80 dias, teria acabado toda a legislação pertinente do referente àquele edital. E aí, assim, eu ia indo. Só que os meus estudos nunca foram, eu nunca tive, assim, há uns 5, 6 anos que eu não tenho muito tempo para estudar. Então, eu estudo umas 3 horas por dia, 4 horas por dia, no máximo isso. É o que dá para fazer, em média. Então, 2 horas era de lei seca. Então, se você for ver um organizador de leitura de lei seca desse que divide todo o edital em 75 dias, para mim era impossível. O que eu fazia era dividir em dois. Então, eu acabava com 150 dias, com 160, 180 dias, ou seja, era uma média de 6 meses para eu conseguir acabar a leitura de toda a lei seca. Que eu dividia um dia em dois e assim ia indo. Eu acho que se você conseguir ler a lei seca toda em 6 meses e repetir. Você repetir umas 3 vezes, você já está conseguindo passar em praticamente qualquer prova objetiva. Eu entendo isso, pelo menos para mim funcionou assim.
E, além disso, a leitura da jurisprudência, né? Deixa eu, deixa eu, Ah, sim, vai lá. deixa eu parar aqui, porque isso é muito legal. O que você tá falando aqui é, cara, ouro total. Então, você, eu vou só repetir aqui para consolidar, porque eu tô achando muito importante isso aqui. Então, você usou até um termo que eu gostei, você falou assim, inafastáveis, né? Quais são as situações, coisas inafastáveis. Lei seca foi a primeira, né? E aí foi o teu primeiro erro. Você colocava 2 horas por dia para ler lei seca, né? E você levava uma média de 6 meses para ler toda a lei seca, né? Uma média aí de 6 meses. E você considera que 3 vezes no total é uma quantidade que seria razoável para a pessoa começar a ter condições de passar. Legal. Quando você fala toda a lei seca, a gente está falando do que exatamente? A gente está falando só dos códigos, Constituição e códigos, ou inclusive leis esparsas? Não, não, tudo, tudo, tudo. Hoje em dia, assim, hoje em dia tem no mercado diversos organizadores de leitura. E o que eles Tá. fazem, basicamente, é pegar tudo que tem no edital pertinente a determinada carreira e pegam as leis, todas as leis inclusas, inclusa a Constituição até a lei de registro público, a lei, todas as leis, e dividem em dias. A última vez que eu li, estava dando, salvo engano, 73 dias. A última vez que eu comprei algo desse tipo, estava dando 73 dias. Só que o dia ele era muito grande para mim, então eu dividi em dois, aquela história. Acabava que ficava 150 dias, só que eu não estudava todo dia, sempre tem a só. Acabava que dava uns 6 meses, 7 meses para eu conseguir ali Muito acabar a bom. leitura. Quer dizer, é uma coisa muito inteligente, porque assim, não é absurdo você parar para pensar, olhando para o todo, né? Que você, em 1 ano e meio, você vai ter lido toda a lei seca 3 vezes, né? Então, se em 1 ano e meio você lê toda a lei seca em 3 meses, em 6, desculpa, toda a lei seca 6, eita ferro, desculpa, vamos lá. Se em 1 ano e meio você lê toda a lei seca 3 vezes, e considerando que você está falando de 2 horas por dia para fazer isso, né? E ainda Sim. tinha mais 1 ou 2 horas que você se dedicava ali à jurisprudência, que a gente vai falar daqui a pouco como é que era isso, jurisprudência, doutrina da questão, enfim. Ou seja, não é é um período absurdo, é um período muito factível, né? Assim, 1 ano e meio para você ler 3 vezes jurisprudência é muito, desculpa, a lei seca é muito bom, né? É. Mas desculpa, continua. E é isso. E realmente isso funciona. É, é factível. Se você for ver assim, é bem factível, 6 meses. Só que eu já acabei em 6 meses? Não. Porque o ser humano é falível. Então, eu tinha o dia que eu ia para uma festa, não ia estudar. Tinha o dia que eu dizia que eu ia viajar. Acabava que eu acabava a leitura com uns 7 meses por aí. Eu via que eu estava acabando. Porque realmente tem dia que você não estuda, sabe? Então, acaba que ficava por isso, 7 meses. Tá. Mas, no meu entender, 7 meses você lê uma lei seca completa, com mais 7 meses você lê outra, é, assim, tá muito bom. Eu acho que 2 a 3 leituras você já está em condições de começar a responder as provas objetivas e ver uma melhora significativa na nota. Isso eu É. vi, até porque as questões, eu não falei ainda das questões, mas eu não, eu até comprei os sites de questões, o que concurso e tal, mas eu não usei isso por muito tempo. Eu comecei a fazer realmente simulados. Eu imprimi a prova do TJ de não sei aonde que tinha acontecido. E aí eu fazia lá, sentava e fazia igual eu estivesse fazendo a prova. E eu comecei a fazer isso. Ao final corrigia e passava mais um turno, às vezes 2 turnos, é, olhando, agora sim, no que concurso, os comentários, para ver sobre a prova, se eu tinha acertado a questão, se eu tinha errado, o que eu tinha errado, lendo o artigo pertinente, enfim, fazendo a correção da prova. Eu levava o final de semana, eu fazia normalmente a prova no sábado de manhã, quando dava domingo de tarde eu tinha acabado a correção da prova, e aí segunda eu voltava os estudos normais. Então eu não era acostumado a fazer questões todos os dias. Eu fazia questão só um simulado no sábado. Depois, quando eu não tinha mais provas, eu até parei de fazer muitas questões, porque não tinha mais prova para fazer. Eu tinha feito todos os últimos 2, 3 anos para trás, e aí acabou que eu levei para uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e aí eu parei. Tá com, acho que,
um ano e meio por aí que eu só faço as provas realmente que eu fui fazer, que eu estava lá fazendo a prova. Ah, entendi, entendi, legal. E então você já falou de lei seca, já falou de questões. Jurisprudência, como é que foi? Como é que era o teu estudo? Jurisprudência, eu peguei o Dizer o Direito, Uhum. o livro que ele tem. Esse livro dele eu comprei, acho que 3 edições seguidas e li integralmente, do mesma forma que eu tinha. Assim, o meu estudo diário, como eu disse, era 2 horas, lei seca. Às vezes não era 2 horas, às vezes era 1 hora, às vezes, enfim, um período era de lei seca, tinha que estar lá, sabe? O próximo período era jurisprudência. E a jurisprudência eu dividia. Jurisprudência, eu chamava assim na minha agenda, né? Não sei se é bem certo. Jurisprudência antiga e jurisprudência nova. Aí a jurisprudência antiga eu considerava era o livro do Dizer o Direito, que era aquilo tudo que estava para trás. E a jurisprudência nova era o horário que eu dedicava para ler o que saía de novo no site, Tá. entendeu? E aí esse livro eu li ele umas 3, 4 vezes o livro, mais ou menos até quando eu comecei a parar de estudar também. E eu comecei a estudar só a jurisprudência nova, porque eu acho que nesse último ano eu já não estudei mais jurisprudência antiga, só a nova que ia saindo eu ia me atualizando. Mas por falta de tempo, não por falta não por falta de necessidade, por falta de tempo. É, você não é o primeiro que me fala sobre isso, não. Assim, alguns entrevistados, colegas teus, assim, de outros concursos, enfim, eles falam a mesma coisa, assim, que num período pegava ou Dizer o Direito ou algum outro curso ou site focado em jurisprudência, mas depois de um tempo parou, deixou isso um pouco de lado e passou a focar só no que saía de recente, porque a pessoa já está atualizada, né? O que ficou para trás ela já estudou, já viu algumas vezes, enfim. Então ela precisa muito assim, o que está saindo agora? E aí começou a consumir direto, alguns, né, começaram a consumir direto no site do STF, direto no site do STJ, enfim. Bacana. E aí a doutrina, então você falou de lei seca, jurisprudência, questões e doutrina. Como é que você encaixou nisso? Eu estou Ó, imaginando que a doutrina você deu um peso muito, até porque você falou isso, né? No início do seu estudo você dava um peso muito maior na doutrina, e aí você começou a perceber que isso era tinha uma vantagem, mas também tinha uma falha, e depois você começou a inverter. Nesse período que você estava dando mais carga à lei seca, como é que você encaixava a doutrina nisso aí? ó, nesse período eu já tinha uma base muito boa, assim, de doutrina para fim de prova. Não que eu saiba muita coisa, não. É porque eu já tinha assistido várias aulas, já tinha cadernos, já tinha revisado esse caderno diversas vezes na graduação e até no meu início de estudo para concurso após formado. Então, no final, nessa parte que eu já estava com essa metodologia focada, eu não estudava mais todas as doutrinas. Mas, se for para eu falar assim, do estudo de doutrina, como que eu fiz de maneira integral, como que eu vi assim todas as matérias, teria que ver lá do início, lá na parte que eu estava estudando algumas videoaulas. Então, em resumo, se for condensar tudo, eu pegava, eu peguei as matérias que caem, por exemplo, eu peguei o concurso do MPF, botei Constitucional e Metodologia Jurídica. Aí é uma matéria bem pesada no MPF essa. Verdade. Como é que eu fiz minha base? Com aulas, aula do ênfase, aulas de outros cursos também já fiz, com aulas. Uhum, Li, li livros na graduação, não, nunca li um livro completo, de capa a capa, mas li trechos do Pedro Lenza, li trechos do Gilmar Mendes na parte de controle de constitucionalidade, enfim, li algumas partes, mas para mim, como eu disse, sempre funcionou videoaula. Então, o que eu mais fiz foi assistir videoaula e ler PDF de correspondente à videoaula, certo? uhum, Então, era isso. E eu lia e relia várias vezes, e acaba que, para concurso, querendo ou não, não tem uma profundidade de uma pesquisa. Não tem. Você precisa saber alguns termos-chave de vários temas, termos bonitos para escrever numa de segunda fase, para falar numa prova oral. uhum. E é isso. Então,
acaba que eu entendo que um caderno, um PDF de uma boa videoaula que você assista, tá suficiente, sendo que você tem que complementar com alguma coisa. Sempre você tem que saber identificar. Por exemplo, no concurso do MPF, a matéria de constitucional é pesada, então eu tive que buscar coisa por fora. Mas tem Uhum. matérias que eu nunca li um livro. Por exemplo, eleitoral, nunca li um livro de eleitoral. Econômico, nunca li um livro de econômico. Entendeu? São matérias que você tem que saber dominar a lei, as súmulas e a jurisprudência recente, e tá suficiente para você conseguir passar nos concursos. E Não, pode falar, pode falar. Não, assim, o que eu ia dizer era que tem outras matérias que eu selecionava sinopse, por exemplo, direito ambiental. Eu li sinopse, direito eleitoral. Eu li sinopse, nunca li um livro, um curso de direito eleitoral. Eu li uma sinopse, 200 páginas, 250 páginas, sabe? Muito Que bom. é uma leitura rápida. É. E quando eu digo assim, li, é tipo assim, a sinopse de direito ambiental, eu li ela pelo menos umas 5 vezes, porque ela é Entendi. pequena, ela é curta, e eu via que eu me sentia muito frágil em direito ambiental, em direito eleitoral, e direito tributário e direito empresarial. São as 4 matérias que eu sempre me via muito frágil. E aí, quando eu estava começando a estudar para magistratura, e aí eu comecei a ler essas sinopses, indo e voltando, e assistindo aulas também. Entendi, entendi. Cara, muito interessante. O que você está me falando, quando eu olho para o que você me falou, o que eu vejo é o seguinte. E o que eu vou falar não foi algo que me parece que você fez de forma intencional, assim, consciente, mas foi o que aconteceu, né? Que é assim, você terminou construindo uma boa base doutrinária primeiro. Então, quando você faz ali 1 ano e meio de curso, depois faz mais 1 ano de ênfase, né? Ali ainda na graduação, você não leu livros de capa a capa, né? Mas lia pedaços que eram fortes. Pô, Controle de Constitucionalidade de Gilmar uma boa referência, né? Leu sinopse, enfim, lia. O que você está me dizendo é o seguinte, cara, você construiu uma base conceitual. Quando eu falo base doutrinária, é no sentido de uma base conceitual, né? Muito boa. Porque uma das dificuldades que eu percebo que o pessoal tem é a seguinte. A pessoa. Muita gente fala comigo assim: eu vou ler um informativo, eu não entendo nada. Né? Eu vou ler o informativo e não entendo. Eu vou ler a lei e não entendo nada. Né? E aí, quando você vai investigar para entender por que, que a pessoa não entende, né? Por que, que a pessoa está lendo informativo e ela não está entendendo? Ou por que, que a pessoa está lendo uma lei e ela não está entendendo? Porque, na verdade, quando o informativo fala lá, por exemplo, como você está aqui um informativo recente, né? Falando sobre ação civil pública de improbidade, teve um informativo agora recente do Supremo falando sobre isso. Se a pessoa não sabe minimamente a base conceitual do que é uma improbidade administrativa, por exemplo, ela vai ler aquele informativo, ela não vai entender nada naquele informativo, né? Então, assim, você criou uma base conceitual boa, e aí depois você passou a deixar essa base conceitual como uma espécie de forro, né, de uma cama, e em cima daquilo você começou a se dedicar à lei seca, jurisprudência e questão, lei seca, jurisprudência e simulados, né, enfim. E aí faz sentido, né? Talvez não tenha sido assim consciente, né? Do primeiro dia, você, vou fazer uma base conceitual primeiro, depois vou ler lei seca. Você foi aprendendo isso no meio do caminho. E eu acho isso interessante porque, como eu sempre falo, não tem uma fórmula mágica, mas tem modelos que funcionam. E eu vejo que tem muita gente que funciona nesse modelo. Tem a história de um entrevistado aqui também, ele passou por MP estadual. Cara, a história dele é muito parecida com a tua. Ele falou que estudou 2 anos ali intensamente, fazia curso, livro, tal, tal. E aí ele, 2 anos estudando, viu todas as matérias, e aí ele falou, pô, agora eu vou começar a fazer a prova de verdade e acho que vou bem. Cara, Tácito, ele começou a fazer, ele falou que a primeira prova que ele fez depois desses 2 anos, ele levou um ferro violento. Ele falou, cara, o que aconteceu, né? E aí ele mudou a estratégia, ele começou a ler mais lei, jurisprudência, e aí começou a passar, e hoje ele é promotor de justiça. Né? Mas, intuitivamente, o que ele fez, o que você fez foi construir uma base conceitual, né? Então isso é interessante, né? Assim, eu sei certo é que não tem uma fórmula mágica de como vai passar, nem tal, mas
se eu tivesse que dizer assim, eu vou começar a estudar hoje, o que que eu faço para que eu acho que vai dar certo? Eu acho primeiro que tem que ter disciplina para longo prazo, aceitar que Boa. não vai acontecer rápido, aceitar isso e, tipo assim, tem que ter pelo menos um ano eu acredito que é o mínimo para você não precisa nem fazer muita prova, faz uma prova para conhecer como é, um ano, que você vai construir realmente a sua base mínima nas matérias, porque realmente tem gente que sai da faculdade e não tem o estudo para concurso ainda, que é diferente do estudo de faculdade, então tem que ter essa formação de base. Então, eu acredito que um ano, veja, se conheça primeiro, né? Para mim dava muito certo vídeo aula, então, se fosse para mim, eu diria, pega o primeiro ano, compra um curso, pode ser o curso do ênfase, por exemplo, pode ser outro que você gostar, compra um curso, passa um ano dedicado nesse curso, fazendo, relendo os PDFs, revisando os PDFs para não chegar no meio do curso e não lembrar o que assistiu na primeira aula. Então, vai revisando os PDFs à medida do possível, revisando as matérias. Chega no final do ano, está com tudo bacana de PDF, de aula, assim, conceitos básicos, sabe o que é uma desapropriação, sabe ali as ações do controle de constitucionalidade, sabe o básico ali das condições de elegibilidade em eleitoral, sabe o que é um crédito tributário, enfim, sabe o básico assim de tudo, né? E aí, nesse momento, dá para começar a lei seca, porque realmente não adianta você sentar e ler uma lei das estatais e não entender direito o que está falando, a lei. Não vai decorar porque não entende. O que não se entende não se decora, dificilmente, né? Assim, pelo menos em grande quantidade, não. Você pode até ler uma coisa, decorar, mas não em grande quantidade. E aí, então, eu acho que é onde você começa a ler jurisprudência, entendendo a jurisprudência e conseguindo decorar ali e a lei seca e conseguindo decorar. Então, acho que no final do segundo ano você já está apto a disputar, assim, realmente disputar para passar um concurso num concurso desse. Eu acho que É, é por aí. Você, E aí, você, desculpa, continua, desculpe te interromper. é porque eu tinha esquecido de comentar, como você pediu para eu encaixar o estudo da doutrina dentro do estudo da legislação e da lei seca, né? No meu, foi um pouco diferente, porque, como eu disse, quando eu fui ter que fazer esse encaixe, eu já não estudava todas as matérias, então eu tinha menos Entendi, coisa para encaixar. entendi. Mas, basicamente, o que eu fazia era assim: eu pegava na minha agenda, colocava primeiro horário, lei seca, segundo horário, jurisprudência antiga, como eu vinha dizendo, né? Terceiro horário, lei seca. Eu gostava de revezar para não ficar cansativo, né? E aí, quarto horário, normalmente eu botava ou no máximo 2 horários de doutrina por dia. E ficava algo em torno de 3 a 4 horas. Eu nunca conseguia cumprir todos os horários mesmo, então era por aí. E aí, a doutrina também não tinha todo dia, era nos dias que dava, por exemplo, uma sexta-feira. Normalmente, sexta-feira eu acabava de estudar antes, então nunca tinha doutrina, era sempre lei seca, às vezes lei seca e jurisprudência. Mas quando tinha, eu botava um horário para doutrina e duas. E como é que eu fazia? Eu selecionava as matérias que eu tinha que estudar, que naquele momento, como eu tinha dito, não eram todas. Então, eu selecionava as principais ali que eu tinha que estudar, que eu me sentia fraco. Qual a matéria que eu me sinto fraco, assim, que eu sei pouca coisa? Naquele momento era tributária, eleitoral, ambiental e empresarial. E aí eu acabava estudando essas quatro. Depois eu tive que incluir, né? Internacional, direitos humanos, direito econômico, quando veio o concurso do MPF. Então, eu tive que sentar e começar a estudar essas matérias bem. E foi assim, os outros horários eram de lei seca, que eu ia naquela sequência que eu lhe dizia, ao final começava de novo, e assim não Hum, importava a matéria para mim, se eu ia sentar, eu ia ler lei seca. Podia ser Constituição, Código de Processo Civil, não sabia o que era, não. Sabia que era, por exemplo, o dia 13 da lei seca, o dia 14 da lei seca, tá entendendo? Então era isso uhum, que eu sabia. legal. E, e a jurisprudência era daquele jeito, acompanhando as novidades e lendo os antigos por um livro, mas depois, como eu disse, eu parei de ler os antigos, fiquei acompanhando só as novidades. Ah, novidade, legal. Cara, o teu caso é o caso típico de uma evolução adaptativa, né? Uma adaptação evolutiva, né? Enfim, você vai se adaptando conforme aquilo que você já vai construindo. E
Eu anotei essa frase que você falou, que eu achei muito boa, até botei um asterisco aqui na frase. Você falou assim: o que não se entende não se decora. Cara, eu acho que você foi aqui matador nessa frase, né? E sintetizando o que você falou, se você fosse dar uma orientação hoje, você falou assim, né? O primeiro ano construiria essa base, que a gente está falando dos conceitos fundamentais, da doutrina, né? E o segundo ano focando ali em lei seca, jurisprudência. E apesar de você não ter usado essa expressão, né, que é a expressão muita repetição, isso fica muito claro em tudo que você falou, né? Porque você falou assim, né, é, que, por exemplo, a jurisprudência, o livro de jurisprudência, você leu 3 a 4 vezes. Você chegou a comentar que teve sinopse que você leu 5 vezes, né? Porque era curtinho ali, 200 páginas, 300 páginas, você leu 5 vezes, né? É, você mesmo citou que acha que se a pessoa ler ali umas 3 vezes a totalidade da lei seca, ela começa a ter condições de disputar a condição, né? Então, assim, se você pensar no que você falou, né? Se a gente pensar no que você falou, pô, o primeiro ano é o mínimo para você construir uma base. Lê essa lei seca pelo menos ali umas 2 vezes, 2 a 3 vezes, uma média de 6 a 7 meses. Vamos botar ali entre 1 ano e meio e 2 anos para ler 3 vezes isso, né? Que foi mais ou menos o que você falou, né? 6, 7 meses, tá dando ali 1 ano e meio a 2 anos, né? Mais um ano de base, a gente tá falando de, você terminou de dar aqui, de mão beijada para os nossos alunos, para o pessoal que está ouvindo, um programa de estudo, cara. Primeiro ano, base, conceito, doutrina. Eu vou entender os conceitos fundamentais. Segundo ano e terceiro ano, eu vou ler a lei seca, acompanhando com jurisprudência, 3 vezes no período de 1 ano e meio a 2 anos. Ou seja, E fechou 3 anos, que é uma média mínima que as pessoas passam, né? Um prazo mínimo ali. Você começa a estar muito bem. Fala. isso, até porque depois desse primeiro ano, você vai ver que você está lendo ali focado na lei seca e na jurisprudência para você conseguir ficar competitivo em concurso mesmo. E você vai ver que não vai ser tudo mais que você vai estudar. Você vai ver, não, constitucional eu me sinto seguro na prova. O meu curso foi bom, mas eu me sinto inseguro em tributário. Então, eu vou manter tributário na parte de doutrina. Você vai ver que no final das contas, você vai estar estudando 4 a 5 disciplinas no máximo de doutrina ainda, que são aquelas que Entendi. você ainda se sente inseguro, ou então fica com medo de esquecer, sabe? Mas Uhum. tem matéria assim E, constitucional que eu não estudo há muito tempo, nem lembro e mais a- a última vez que eu estudei. Legal. E as outras que você, como constitucional, que você já teve uma base boa, você se mantém atualizado na jurisprudência, fazendo questões, né, Na na lei. própria leitura da lei, enfim. É, a pessoa não vai perder, né, o que ela construiu lá atrás. Muito legal. Eu acho que ela não perde. E assim, você vai revisando alguns assuntos pontuais, mas nunca mais sentando e lendo um livro inteiro. O que eu fazia isso já nesse final eu li um livro inteiro de tributário, porque eu me sentia fraco. Eu dizia assim, não, se eu ficar na frente de um examinador e ficar falando comigo tributário, não vou saber falar. Então eu tinha que reforçar isso. Mas, assim, outras matérias não. Eu me sentia mais seguro, entendeu? Eu sabia uma doutrina específica, alguma teoria, eu conhecia assim as coisas para falar. Então eu não acabei que parei de estudar algumas matérias, digamos assim. Eu ficava nela só na lei seca, na jurisprudência, me atualizando. Muito legal, muito legal. Cara, Foi isso. achei, assim, o que a gente está entregando aqui na mão do pessoal é ouro puro, porque para quem está desnorteado, né, não sabe, como você falou, né, quando você começou a estudar não tinha coaching, né, e a pessoa não precisa contratar um coaching, né, o que a gente está compartilhando aqui de experiência, assim, óbvio que tem coaches que são muito bons, eu mesmo faço mentoria individual, enfim, acompanho, tem gente que precisa, enfim, e acho que é legal, mas o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, olhando para a tua jornada, para a tua experiência, né? E deixando claro que cada um vai se adaptar, cada um vai construir a sua própria história, não tem fórmula mágica, mas você está dando algumas coisas aqui, para usar o teu termo, né, que são inafastáveis. Cara, lei seca, jurisprudência, doutrina e questões. Cada um tem o seu tempo certo de estudar. Talvez a doutrina seja mais no primeiro momento, para você entender, porque o que não se entende não se decora, né? Você falou essa frase. E aí depois você começa a dar uma carga muito maior em lei seca, jurisprudência e questões, e ainda uma carga ainda maior, mais especial para aquelas matérias que você está mais fraco, né? É isso, cara. Você deu um Exato, passo a passo maravilhoso aqui pro pessoal. Maravilhoso, muito legal. exato.
Você estudava E todas as matérias ao mesmo tempo, assim, ao longo de uma semana ou de um mês, você estudava todas as matérias ao mesmo tempo, ou você estudava blocos de matéria, enfim, como é que era olha, essa organização? no começo meu estudo foi que eu classifico como errado, digamos assim. Porque teve mês que eu estudava só direito administrativo. Eu li 2 livros de administrativo em um mês. Que eu achava que eu estava ruim em administrativo e aí comecei a estudar. Mas depois, no final, quando eu tive uma capacidade melhor, eu achei que funcionava melhor, né? Assim, não tenho certo, não tenho errado. Eu achei que estava funcionando melhor. Era estudar realmente tudo, mas não toda semana, ou talvez eu conseguia passar por tudo que eu queria em um mês. Em um mês eu conseguia passar por tudo, eu acho. 2 semanas eu acho que eu conseguia passar por tudo. Em 2 semanas, né, assim, para que o ciclo seja renovado, né? Digamos assim, porque em 2 semanas eu conseguia passar isso mais ou menos no meio. No final, não dá nem para eu te dizer isso, porque no final eu não passava por tudo, porque tinha coisa que eu não estudava. Mas no meio ali, mais ou menos, quando eu estava estudando, eu já estava estudando praticamente toda a doutrina e ainda estava tendo que conciliar com a lei seca e com a jurisprudência, eu passava por tudo, eu acho que com umas 2 semanas. Umas 2 semanas. Entendi, legal, legal. Cara, eu achei, ó, deu quase 4 folhas aqui de anotação, né? Muito legal. E a gente está caminhando aqui para o final. Eu sempre gosto de fazer um desafio. O desafio é o seguinte, Tácito. Imagina que amanhã o pessoal está assistindo essa entrevista, né? E o pessoal, depois que assistir essa entrevista, vai pegar um caderno para estudar, vai abrir um livro, vai abrir o computador, enfim. E a primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua. Uma frase sua. Qualquer frase. Que frase seria essa que você gostaria de deixar na mesa de todo estudante de concurso público? Bom, tem não sei se é bem uma frase ou mais uma ideia, que eu sempre pensei muito nisso, que eu me inspirei em alguns filmes que eu assisti, né? Que existe um preço que deve ser pago pelas coisas que se quer. É uma frase mais, uma ideia motivadora. Existe Uhum, um preço que se paga pelas coisas que se quer. No concurso público, igualmente, tem esse preço a ser pago. Quem vai entrar nesse mundo tem que saber que tem um preço que vai ter que pagar. Só que tem uma diferença, diferentemente do bem de consumo que a gente está acostumado a vivenciar no dia a dia, não existe parcelamentos. Você não pode ir na loja do iPhone, parcelar em 10 vezes, sair de lá e continuar pagando, sair de lá com o iPhone e continuar pagando em casa depois, em 10 vezes. Não. Pelo contrário, você deve pagar durante, sei lá, 3, 4 anos, para depois ter o bem de consumo, digamos assim, que é o cargo que você quer. é Então, um parcelamento antecipado, né? é um parcelamento antecipado, sem ter o bem, sem estar dispondo do bem. Então, é algo que você tem que ter em mente quando você começar o concurso. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. Porque realmente os anos de estudo não são muito bons, podem ser ruins. Você vai ter que estar pagando um preço sem ter uma ideia de que vai passar. Muita gente tem isso, embora eu não acredite muito nisso, eu acredito que todo mundo vai passar. Quem não vai passar é quem Não desistir na desiste. metade, É, mas que vai passar, vai. Por exemplo, se eu dissesse, não, eu quero ser do Ministério Público Federal, e eu tivesse não é bem desistido, mas ficado em outro cargo por aí, eu nunca teria sido aprovado no concurso do Ministério Público Federal. perfeito. Se você quer uma coisa, e é mais, você pode querer outra coisa mais simples, você pode querer qualquer cargo. Tem gente que quer, realmente não tem isso, não quer MP, não quer defensoria, não quer TJ, não quer nada, só quer um cargo para dizer que é seu, para ir trabalhar e voltar para casa. Pronto, é só, tem que estudar, pagar o preço, vai ser seu e pronto, você fechar o livro e nunca mais. Perfeito, é. É, não tem. A gente não tá aqui pra julgar, cada um faz. E você tá falando isso, tô pensando aqui. Cara, se você for pro MPF mesmo, né? Você vai ter a experiência de passar pelos três, né? Pelas três grandes áreas, né? Defensoria, magistratura e MPF. E você falou que a sua Você, esposa, ela é promotora, né? eu estava até pensando nisso, eu olhando assim para trás, vamos dizer que eu tomando posse no Ministério Público Federal, se eu olhar para trás 6 meses,
eu fui defensor, juiz e do MP, no intervalo No- de no- 6 meses. Olha só, que experiência maravilhosa, né? E Legal. cansativa, com mudanças. É. Cara, valeu a pena o sacrifício, Ah, tudo? sempre vale a pena, vale muito a pena. E olha só, quando eu fiz o concurso do MPF, a gente nem entrou muito nisso, mas quando eu fiz o concurso do MPF, eu tava mesmo na maior, no maior corre-corre na minha vida. Eu tava tomando posse aqui e voltando para fazer segunda fase, aquela segunda fase bem exaustiva, dos 4 dias seguidos, que é a segunda fase do MPF. Aí Uhum, vim tomar posse aqui logo em seguida, reunindo documentos para posse, organizando mudanças, sabe como é, né? E aí uhum. vindo para cá, e aí saiu a inscrição definitiva, aí eu no curso de formação aqui, fazendo a inscrição definitiva, pedi para fazer aqui na Procuradoria de Goiânia, e aí meu casamento marcado para maio, Caramba. organizando o casamento, organizando ali as questões do casamento e tudo. Tô te E ouvindo, pode. aí nesse contexto todo, sai a prova oral, e a prova oral eu vejo que vai ocorrer 10 dias depois da minha lua de mel. E aí eu entrei naquela decisão de ir viajar, não ir viajar, como é que eu ia fazer, porque eu queria muito passar nessa prova. E aí acabou que eu decidi, fui para a lua de mel, estudei lá um pouco, na medida do possível, voltei e fiz a prova do MPF. E graças a Deus deu certo. Mas assim, eu estou dizendo isso para você ver que a vida não é linear. Não vai, assim, a gente vai fazer um planejamento, mas ela não é linear. Vai acontecer, vai ter uma viagem que você vai querer fazer, vai ter, sei lá, vai ter seu casamento, vai ter lua de mel que você vai querer ir, vai ter viagem, vai ter aniversário de amigos. Enfim, eu acho que o estudo tem que ser algo sustentável, que você consiga fazer ao longo do tempo, porque isso vai ser muito tempo, vai ser 3, 4 anos para você passar aí no concurso que você quer. E ninguém aguenta 3, 4 anos de maneira insustentável. Então tem que ser de maneira sustentável. O que é um estudo sustentável? Um estudo que você veja sua família, se você tiver esposa, que você sai com seu esposo, com seu marido, que você conviva com seus filhos, que você conviva com seus amigos. Enfim, durante nesse contexto todo, eu nunca deixei de fazer isso, nunca. Assim, você pode ver que, assim, em véspera de prova oral, eu estava em lua de mel. Então, sempre. Porque eu realmente acredito que você não passa com o que você fez no dia anterior, nos 3 dias anteriores, se você estudou 20 horas na semana anterior. Não, é um resultado de uma construção muito grande que você vem fazendo há 3, 4 anos que você está nessa. Então, pode vir a questão, pode acontecer, mas assim, o que vai fazer realmente você passar é toda essa bagagem que você tem, que se você só vai ter ela se você conseguir estudar de maneira sustentável, de maneira que você consiga levar isso por muito tempo, porque realmente vai ser muito tempo. É interessante você falar disso, porque eu já entrevistei alguns colegas seus desse concurso, né, que passaram, né, no MPF agora, no 30º. E alguns, assim, também nesse período, assim, 7, 8 anos de estudo, na mesma lógica, né, assim, trabalhando, enfim. E um dos seus colegas, ele até disse o seguinte, que ele, quando começou tomou a decisão, vou voltar a estudar para concurso público, e levou até passar no IPF, foram 7 anos, ele falou que começou, tomou essa decisão, não tinha filho, né? Chegou no IPF com três, né? Passou agora com três filhas, né? Enfim, então é a vida acontecendo, né? E aí ele falou, olha, eu trabalhava, eu tinha mulher, eu tive minha primeira filha, tive minha segunda filha, tive minha terceira filha, e ele falou, inclusive, teve a terceira filha teve 10 dias antes da prova oral, né? Assim, tipo assim, muito perto da prova oral. A vida acontecendo, né? Como você falou, né, assim, Caio, da Tácito, desculpa. É, acontecendo normal, né? E nesse acontecer é que a pessoa constrói uma história e constrói um fundamento que vai ser o que vai aprová-la. E não o que ela estudou num dia ou na semana passada. Eu notei isso aqui, né? Você não passa com o que estudou no dia ou mês anterior, mas com o que construiu ao longo do tempo. Foi o que você É falou, né? assim, é porque o que eu penso é assim, ó.
O, 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 o estudo, né? Ele não pode ser visto como algo pesado, porque senão você não vai aguentar. Assim, eu particularmente, eu passei no concurso, mas para mim continuar estudando era tranquilo, eu não vejo nenhum problema de amanhã eu estar estudando. Quando eu estava estudando para o concurso do MPF, eu era juiz aqui em Goiás, estava aqui, acabava o trabalho, ia estudar, entendeu? Não é nada, vamos dizer assim, muito pesado, maçante, sacrificante para mim, não, porque eu nunca. Eu fazia, assim, algumas abdicações, porque você não, também não pode ser. é, é, não pode pensar que Irresponsável, né? você tem que fazer algumas abdicações, mas também você não pode deixar para ficar algo que você queira. Meu Deus, eu tô, tá insuportável, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Não, você tem que levar. Eu acho que você tem que achar o meio termo e conseguir levar isso por 10 anos. Ó, se você me perguntar, João, você me pergunta, por quanto tempo mais tu aguentaria ficar estudando para concurso até tu passar? Cara, pode Boa botar uns pergunta. 10 anos aí, uns 10 anos, 15 anos, porque no começo eu tinha isso, não vou casar depois que passar no concurso, que eu quiser, não, vou ficar aqui, então eu vou casar. E quem foi que disse que casado está proibido de estudar? Aí depois eu fui evoluindo, porque realmente eu tinha esse pensamento. Eu sei como isso é normal. Eu vou casar depois que eu passar no concurso que eu quero ficar, porque depois não dá para estudar, não. Dá para estudar, dá para ter filho, dá para viver sua vida, sabe? É isso que eu penso. E assim, e aí eu casei, organizei casamento. Como é que tu vai organizar casamento estudando? Cara, tinha dia que eu não estudava. Eu ia para a reunião do buffet que ia escolher, sabe? Mas é assim, a vida vai acontecendo, você vai estudando na maneira que der, e uma hora você vai passar. Por isso que eu dizia assim, você aguenta estudar mais quanto tempo? Não sei como tu aguenta estudar mais tanto tempo. Você pode estar 10 anos aí, eu tô vivendo normal, não tô parado não, esperando, sabe? O estudo é uma atividade importante, séria, mas é uma atividade encaixada dentro da sua vida, e não a vida encaixada dentro do estudo, né? Exato, porque senão fica insuportável. Para mim Insuportável. eu acho que fica insuportável. E você tem tem que ser suportável, porque isso é uma coisa que você vai levar por muito tempo, se você quiser um cargo desse. Eu acho que se você for ver que tem acho que uns 3 anos, em média, 3, 4 anos, talvez mais, para você passar nesse concurso. Então, você conseguir aguentar 4 anos de maneira insuportável, sem ir para uma academia, sem viajar, enfim, eu acho bem difícil. Bem difícil. Legal. Cara, Tácito, achei tudo muito bom. Fiz muitas anotações. Uma entrevista muito prática, assim, com orientações muito úteis pro pessoal, né? E te agradeço demais, cara, por esse tempo, de separar esse tempo pra gente estar junto aqui, você compartilhar a tua história, né, as peculiaridades, né, vitórias e derrotas, né? Você falou que você usou você usou uma expressão no início que eu anotei aqui. Você falou assim, que depois que você passou na Defensoria do Maranhão, você passou na Defensoria de Pernambuco, mas não tomou posse porque demorou. E aí você passou na Defensoria do Maranhão, tomou posse e aí começou a estudar para a magistratura MP. Aí você falou a seguinte frase. Foi ali que você começou, você falou assim, comecei a conhecer as reprovações, né? E perdi a conta. Aí você falou até assim. Então assim, você compartilhou com a gente vitórias, mas também fracassos, né? E fracassos no bom sentido da palavra. Porque quem ouve a tua história, não só a tua história, mas a história das pessoas que eu entrevisto, tá conhecendo a história de trás para frente, né? Do fim para o início, né? Porque tá vendo a história do Tácito, que é juiz aprovado no MPF, né? E tem uma história para trás que não foi uma história fácil, assim, de estudo, cara, não vou casar, né? Mas não, vou casar. Quem é que disse que não posso casar, né? Então, você falou isso, né? São gangorras que você vai vivendo na vida, né? Seja de situações da vida, seja de perder na prova na segunda fase por meio décimo, seja de falar assim, não vou parar a vida, vou casar, vou fazer minha festa de casamento e vou seguir a vida e vou continuar estudando se for preciso mais 10 anos, né? Então, assim, são aprendizados muito úteis que a gente está tendo aqui e o pessoal que está ouvindo tem que ter isso em mente, né? Que é uma jornada de longo prazo. Quando você fez uma pergunta, né? Você se fez uma pergunta, né? O que é preciso para passar, se você fosse falar, né? E a primeira coisa que você falou é disciplina de longo prazo.
Você usou essa expressão, é disciplina de longo prazo. Então o pessoal tem que ter essa consciência, olha, é uma disciplina de longo prazo, não é uma jornada linear, foi uma outra expressão que você usou, né? Não é uma coisa linear, né? Você tem ali altos e baixos de gangorras, né? Enfim, mas é uma disciplina de longo prazo. Cara, muito legal, muito obrigado, de verdade. E aí eu vou abrir, cara, para você fazer as suas últimas palavras, dar uma mensagem direta pro pessoal que tá te ouvindo agora. Obrigado, professor. Professor, eu quero dizer para o pessoal, é só meio que um resumo de tudo, porque quando você me convidou para vir para cá, a primeira coisa que eu pensei em tentar passar é que não é algo de outro mundo. É isso que eu queria dizer, porque era a primeira coisa que eu queria ouvir quando eu era estudante, que não tinha nenhuma aprovação, isso, eu queria ouvir isso, eu queria dizer. Eu via o pessoal passando, eu ia ler os depoimentos, eu queria me identificar naqueles depoimentos. Eu queria ver que eu não precisava ser outra pessoa, não precisava ser um ET para passar num concurso. Eu via que, embora eu seja aquele sujeito que toda sexta, todo sábado saía, ia jantar, eu queria ver que aquele é o caminho mesmo certo, aquilo ali ia dar certo, não precisava eu renunciar de tudo, sabe? Tem que fazer renúncia? Tem. Mas o meu principal objetivo em vir aqui é mostrar que na minha quantidade de estudo normal, assim, no levar da minha vida, se você continuar fazendo a sua vida normal, às vezes um aluno ênfase que ele tem, às vezes já tem filho, como foi o caso do outro colega que o senhor mencionou, acho que foi até o Gustavo, né, É que isso, já tinha 3 filhas. foi o Então, Gustavo, você pode exatamente. ver, você tem outro emprego, tá grávida, se for mulher, temos o exemplo da professora Natália Mariel, né, que fez a prova oral grávida, eu acho, salvo Ela fez a engano. prova oral grávida, ela fez por videoconferência grávida, na época que nem Então, tinha isso, né? Enfim. ou seja, você tá grávida, você tem filhos, caso do Gustavo, você tá casando, organizando festa de casamento, viajando para lua de mel, no meu caso, ou seja, você tá vivendo e tá estudando em algum momento. E isso é possível. E você passa assim. E a única coisa que você precisa é entender que vai demorar e que você tem que fazer isso e que para você não é nada custoso demais. Por exemplo, eu chegava em casa às 14, às 15, estudava mais umas 3 horinhas, e era normal. Eu ainda ia para minha academia, saía com amigos, ia para algum aniversário, claro, você sempre com uma limitação a mais do pessoal que, enfim, não tem essa rotina regrada do concurso, mas sempre participando também das coisas, conseguindo levar isso, você tem que chegar num jeito que você olhe para frente, cara, isso aqui eu posso fazer por 10 anos, para mim tá tranquilo, tá ótimo essa vida, sabe? E gostar da vida que você está levando e não ser aquele martírio de acordar cedo, eu acho que vai muito por aí, porque é uma coisa que você vai ter que aguentar por muito tempo. E, e vai virar um hábito. E você vai ser uma pessoa persistente, vai virar um hábito. E quando você menos espera, você vai estar ali chegando do trabalho. No meu caso, vou descrever um pouco da minha rotina só para. Vai virar um hábito para você. Você vai estar chegando do trabalho, sabendo que vai para academia, vai estar voltando para academia, sabendo que está indo para o escritório estudar, sabendo que umas 8, 9 horas da noite você está saindo do escritório. Se você for sair com seus amigos, você vai sair, você está indo descansar, está indo organizar alguma coisa final, alguma pendência final, e está encerrado seu dia. E no próximo dia é um dia igual, e sabendo que você tem direito a planejar uma viagem para daqui 1 mês, para daqui 2 meses, sabendo que você tem direito a tirar folgas, se numa mudança de cargo, você eventualmente assumir um cargo nesse meio do caminho, você vai ter um período de transição ali, de uns 3, 4 meses. Enfim, saber que a vida está acontecendo enquanto você está estudando, e que você pode casar, que você pode namorar, que você pode viajar, e ao mesmo tempo você está estudando. E eu acho que isso é a principal coisa que eu queria passar, que dá para viver e estudar também, sem ser algo muito custoso. Muito bom, muito bom. Vou botar essa última frase aqui, ó. Dá pra viver e estudar. Muito bom isso aqui. Anotei aqui, ó. Não é coisa de outro mundo. Não pode ser um martírio. Dá pra viver e estudar. Muito bom. Cara,
sem palavras para te agradecer. E, pessoal, você que está assistindo essa entrevista, dá aquele like, comenta aqui o que você achou, encaminha essa entrevista para várias pessoas. Sugiro, inclusive, que se você não viu essa entrevista com uma caneta na mão e um papel na mão, você assista de novo e anote e crie o seu planejamento em cima disso. Sério, né? Anota, né? Fala assim, cara, olha só, foi falado assim, assim, assado. Pô, vou fazer um teste para ver se funciona para mim, né? E aí você faz um teste, porque pode funcionar para você, né? Não tem um único modelo, tem alguns modelos. E aí, né, Tássio, a gente sabe daquilo que não dá certo, né? O que a gente sabe que não dá certo é estudar desordenadamente, né? Ainda que você tenha que mudar, como você mudou algumas vezes, mas você sempre muda para melhorar em cima de alguma coisa. Ó, isso aqui não tá dando certo, vou melhorar, né? Mas você sempre tem uma coisa assim, cara, eu vou estudar com inteligência, né? Foi o que você fez. Muito legal. Cara, mais uma vez, obrigado. Forte abraço aí, sucesso aí nessa decisão, né, e da magistratura em PF para você, para sua esposa, família que vocês vão constituir, enfim, e que seja aí um futuro brilhante pela frente. Obrigado, professor, pelo espaço. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira com os alunos, com o curso, para tentar passar um pouquinho da minha trajetória e é assim, querendo ou não, fica meio que a minha visão de mundo, né? Que nem sempre acerta, mas é o que funcionou para mim, é o que deu certo e cada um vai fazer suas adaptações, mas eu espero ter contribuído e realmente boa noite, obrigado pelo espaço. Legal, legal. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.